Glória a Deus. Nós estamos na série de sermões sobre as 7 cartas do Apocalipse. Nós estamos então no nosso terceiro sermão da série. O primeiro foi a abertura. O segundo, nós já falamos sobre a carta direcionada à igreja de Éfeso. E hoje nós vamos fazer a nossa leitura da carta à igreja e à cidade de Esmirna. Amém? Amém ou amém? Amém. Diga aí, eu sou uma bênção. Mais uma vez, diga, eu sou uma bênção. Amém. Você é uma bênção. E não deixe que nada e ninguém diga o contrário. Recapitulando, irmãos, em nossa abertura da série das 7 cartas do Apocalipse, antes de falarmos das cartas, nós falamos então do carteiro, que foi João, o homem que foi alinhado, o homem que foi instruído pelo Espírito Santo de Deus. João estava preso numa ilha chamada o quê? Patmos, isso mesmo. Estava preso, e mesmo preso ali naquela cadeia, o Espírito Santo de Deus entrou sobre aquele lugar e encheu o coração do apóstolo João, para escrever as 7 cartas. Lemos então, quarta-feira passada, sobre a carta de Éfeso, ao qual o Espírito Santo, com muito carinho e amor, disse o seguinte: Éfeso, volte ao primeiro amor, volte às primeiras obras, volte à essência. Repita comigo: eu preciso voltar à essência. E assim, em nome de Jesus, eu não posso perder a essência. Aleluia. Diga aí, eu sou uma bênção. Eu sou uma bênção. Amém. Vamos lá então falar sobre Esmirna. Está lá em Apocalipse 2. Coloca para a gente aí. Apocalipse 2. Apocalipse 2. Coloca para a gente. Vá. Vá lá. Apocalipse 2. Isso. Acho que quem está ali na vida sendo treinado é o Gabrielzinho, né? Isso aí. Obrigado. Vamos lá, todo mundo junto? 3 e... Ao anjo da igreja de Esmirna escreve: esta é a mensagem daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Adiante. Eu sei o que vocês estão sofrendo. Sei que são pobres, mas de fato são ricos. Sei como aqueles que afirmam que são de Deus, mas não são. Falam mal de vocês. Eles são um grupo que pertence a Satanás. É isso, adiante. Não tenham medo do que vocês vão sofrer. Escutem. O diabo vai pôr na prisão alguns de vocês, para que sejam provados e sofram durante 10 dias. Sejam fiéis, mesmo que tenham de morrer, e como prêmio da vitória, eu lhes darei a vida eterna. A vida. Vamos lá. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Aqueles que conseguirem a vitória não sofrerão o castigo da segunda morte. Aleluia. Pode faltar. Não, pode ler. Leia o versículo 12. 3 e... Ao anjo. Não, volta. Só o 11 mesmo. Todo mundo junto, 11. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Aqueles que conseguirem a vitória não sofrerão o castigo da segunda morte. Meus irmãos, mais uma igreja sendo avisada, mais um povo sendo avisado através de uma carta. Irmãos, olhando para
igreja de Esmirna, essa é acho que só tem essa, mais uma outra igreja. São as únicas igrejas que não recebem nenhum puxão de orelha. Mas antes recebesse. Porque a igreja de Esmirna, o Senhor, Ele elogia, e do meio para o final Ele diz que essa igreja precisará passar por um processo. O Senhor poderia, de repente, corrigir alguma coisa, falar: olha, está errado aqui, conserta aqui. Mas aqui a carta vem dizendo o seguinte: ó, eu só estou escrevendo porque é necessário que aconteça algumas coisas entre vós. Mas é necessário que aconteça algumas coisas entre vós, não para trazer algo ruim, mas para trazer um prêmio que só o Senhor, Ele está dizendo, só eu posso dar. Irmãos, Apocalipse 2, versículo 9, vai dizer o seguinte: conheço as tuas obras. E aí ele vai dizendo as obras que conhece a partir do 9. Eu sei que vocês estão sofrendo. Ele vai dizer: eu sei que vocês são pobres, mas de fato não são, mas são ricos. Sei como aqueles que afirmam que são judeus, mas não são, falam mal de vocês. E aí o Senhor vai dizer: e este é um grupo, e dá nome a este grupo. São um grupo que pertence a Satanás. Em outras versões vai dizer o seguinte: eu conheço as tuas obras. E a carta vai dizer: eu conheço que vocês, eu percebo e vejo que vocês estão passando por algumas tribulações. Eu vejo uma pobreza física em vocês, mas Jesus está dizendo: Esmirna, aos olhos humanos, essa igreja não tem nada, mas para mim, vocês são ricos demais. Irmãos, Jesus declara que conhece a realidade da igreja de Esmirna. Jesus, quando está olhando para nós hoje, nesse exato momento, Ele olha para nós e diz a mesma coisa: eu conheço a sua realidade, eu sei de fato quem você é no secreto. Jesus disse para Esmirna: eu conheço vocês, e eu conheço no profundo, eu conheço no secreto. E o Senhor diz assim: olha, vocês estão atribulados, vocês estão vivendo por tribulações, vocês estão passando por coisas adversas, há um grupo que está perseguindo vocês. De fato, Esmirna é uma igreja perseguida, e em todos os sentidos se falando. Essa igreja, ela sofre, ela é perseguida de todas as formas e de todas as maneiras. E Jesus então declara: eu conheço a sua realidade. Jesus vai dizer o seguinte, ele menciona 3 coisas. Eu sei que vocês estão passando por tribulação. Tribulação é pressão, tribulação é perseguição. Amados, mas nós já sabemos que isso iria acontecer, tanto com Esmirna como também com a gente. Em João 16, 33, vai dizer o seguinte: no mundo tereis aflições, mas tem de bom? Ele vai dizer: eu venci o mundo por vós. É Jesus dizendo isso. Aí Jesus também menciona: Esmirna, eu sei que vocês estão passando por tribulações. Jesus escreve dizendo assim: Esmirna, eu sei que vocês são pobres. Amados irmãos, muitos cristãos naquela época, eles eram excluídos do comércio da cidade. Muitos cristãos daquela época, eles eram excluídos dos negócios, eles eram excluídos de amizade. Sabe por conta de quê? Por conta da idolatria. A igreja enfrentava uma blasfêmia e difamação.
A igreja de Esmirna, ela era diariamente difamada. A igreja de Esmirna, ela era diariamente colocada nas esquinas de forma pejorativa. Os crentes da igreja de Esmirna sofriam. Eles não tinham aonde comprar os seus alimentos. A igreja de Esmirna sofria a perseguição, aonde não podia quase nem andar pelas ruas, porque já eram apedrejados. Vamos dizer que a igreja de Esmirna, para se reunir, tinha que se reunir, mas com segurança do lado de fora. Era uma igreja que enfrentava muitas tribulações, muitos açoites, e era uma igreja perseguida. E a palavra do Senhor vai dizer que havia uma sinagoga, havia um grupo que era denominado como a sinagoga de Satanás. Esse grupo, eles se reuniam para difamar os cristãos, para açoitar os cristãos, para sair em comércio, olha, não venda nada para fulano de tal, porque eles fazem parte da igreja ali, ó. Não deixem eles passar aqui na sua rua. Então era uma igreja realmente perseguida. Amados, esse grupo que era denominado como a sinagoga de Satanás, eles iam até as autoridades romanas e então pressionava as autoridades, dizendo o seguinte: olha, eu estou aqui denunciando fulano de tal, porque ele não está se curvando ao rei, ao imperador, a esta entidade. Então saía a ordem do oficial para que fosse prender os cristãos. Então era uma igreja que realmente passava por perdas de membros. Era uma igreja que passava dificuldades financeiras. A igreja de Esmirna, ela estava entre realmente a cruz e a espada, todos os dias. Irmãos, alguém aqui teve alguma dificuldade de perder a sua vida hoje, em sair de casa e vir para a igreja? Alguém ameaçou você quando você saiu de casa hoje, dizendo: olha, se você for na igreja, eu te mato? Agora imagine essa realidade. Esmirna estava assim. Esmirna estava passando por essas tribulações, açoites, problemas. Amados, o nome Esmirna está ligado a mirra. Já viram falar sobre mirra? A mirra é uma plantinha. Quando ela é bem esmagada, ela libera um cheiro. Cheiro esse que está aqui dentro. É o óleo de mirra. E nessa cidade, Esmirna, havia uma igreja. E Esmirna significa mirra. Deus está dizendo o seguinte: olha, igreja, você tem que fazer jus ao nome da cidade. Vocês precisam ser processados para sair o melhor perfume dessa igreja. A primeira igreja batista em Licínia não está aqui em Licínia em vão, tem propósito. E como todos os sermões, todas as cartas, nós vamos pegar e cortar em nossa realidade. Eu peço a Deus misericórdia ao nos amassar. Eu peço a Deus misericórdia em nos esmagar. Porque só assim a mirra liberava um bom perfume. Irmãos, mirra é uma planta que exala perfume. E a mirra, ela só é sentida quando ela é esmagada de forma intensa.
sem parar e constante. Você quer liberar um bom perfume para Deus? Você quer liberar um bom perfume para Deus hoje? Oh Deus, pega leve. Mas é necessário, porque só assim a gente ora mais, só assim a gente jejua mais. E Mirna precisava passar por isso. Amados, a igreja então de Esmirna não era próspera, mas tinha um bom perfume saindo dela. A igreja de Esmirna, ela não se reunia como nós nos reunimos agora livremente, mas eles não perdiam uma oportunidade para estarem juntos, mesmo com uma nota saindo dizendo: quem orar hoje morre, quem se reunir hoje morre. Irmãos, se saísse uma nota domingo de manhã, eu disse: vamos dizer que o mundo deu um giro total, tudo mude até domingo, e no governo mundial esteja alguém que não concorda com a palavra de Deus, e no domingo de manhã saísse uma notícia: quem sair de casa hoje para se reunir na primeira igreja batista, dentro daquela igreja nós iremos matar um a um, se eles orarem e se eles cantarem. Você sairia de casa e viria aqui para orar e cantar? Para Esmirna foi uma realidade, para muitos nesse exato momento já é uma realidade. Nós já temos irmãos que nesse exato momento estão tendo sua cabeça arrancada, sua língua arrancada, seus órgãos genitais arrancados, suas famílias sendo destruídas, porque não estão negando o nome de Jesus. Amados, isso já é uma realidade, isso já é um fato. Meus irmãos, a igreja de Esmirna, ela prosperava espiritualmente em meio ao sofrimento e em meio à perseguição. A igreja de Esmirna, ela passava por um processo também de defamação, acusações falsas contra os cristãos. Aí, eles falam mal de vocês. Era um grupo que se reunia para falar mal da igreja, para acabar com a igreja. Mas lá em Mateus 5, versículo 11, vai dizer: bem-aventurados sois, por minha causa, assim diz o Senhor, vos injuriarem e perseguirem vocês. Bem-aventurados sois, felizes sois, vós, ó igreja de Esmirna e ó primeira igreja batista aqui em Singa, feliz será vós, assim diz o Senhor em Mateus 5,11. Bem-aventurados vós que por minha causa forem injuriados e perseguidos. Amados, mesmo diante de tudo isso, Jesus nos surpreende dizendo o seguinte: Esmirna, sei que vocês estão sendo perseguidos, sei que há um grupo denominado como grupo de Satanás atrás de vocês, perseguindo vocês, querendo matar vocês. E Jesus diz na sua carta dizendo o seguinte: olha, eu sei que aos olhos deles vocês são pobres. Não, vocês são ricos. Como que Jesus olha para uma realidade dessa, irmãos? Seria um falso dissenso de Jesus? Seria uma falta de respeito de Jesus? Não, porque Jesus está vendo aquilo que o homem não vê. Jesus está olhando para aquela igreja e vendo aquilo que o homem não está vendo. Jesus disse: mas tu és rico, vocês são ricos. A igreja pode ser pobre aos olhos humanos, mas aos olhos do Senhor ela era rica, muito rica. Tiago 2, versículo 5 vai dizer: não escolheu Deus os pobres deste mundo para serem ricos na fé?
Olha só, irmãos, escutem, meus queridos irmãos, Deus escolheu o quê? Leia aí, o versículo todo, por favor. Escutem. Meus queridos irmãos, Deus escolheu os pobres deste mundo para serem ricos na fé e para possuírem o reino que Ele prometeu ao Senhor. Meu Deus, amados, o valor da igreja, ou o valor de uma igreja, não é medido por sua estrutura, mas por sua fidelidade. Quando Deus olhou para Esmirna, viu o seguinte: vocês são pobres, estão sendo perseguidos, estão sendo lançados das prisões, mas estão dizendo que vocês são ricos. Mas como? Vocês são ricos na fé. Jesus olhou para Esmirna e falou: não vejo estrutura, não vejo recurso, não vejo posses, não vejo bens fisicamente, mas eu vejo em vós uma fé grandiosa, uma fé poderosa. Irmãos, o que você quer hoje? Bens ou uma fé poderosa? Jesus olhou e viu uma fé poderosa, viu uma fidelidade. Apocalipse 2, versículo 10 vai dizer: eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para serem o quê? Provados. Irmãos, a igreja de Esmirna estava passando por um verdadeiro avivamento. A igreja de Esmirna estava passando por um verdadeiro o quê? Avivamento. Quando uma igreja é avivada, o que mais ela faz? Quando uma igreja é avivada, quando um crente é avivado, o que mais ele faz durante o seu dia? Ora. Ora, louva, adora, se consagra, se rende e permanece junto. Esmirna tinha todos os motivos, os crentes de Esmirna tinham todos os motivos de não sair de casa. Sim ou não? Todos os motivos, porque já havia uma lei, já havia uma ordem, já havia um decreto, já havia um grupo, irmãos, já havia um grupo esperando os crentes para matar. Já tinha gente procurando o crente para matar, já ali, ó, quem é que eu pego? E o diabo se levantou na igreja de Esmirna, não foi para matar os fracos. Satanás estava buscando matar na igreja de Esmirna quem? Quem, irmãos? Os fortes. A igreja de Esmirna estava passando por um processo de avivamento genuíno. A igreja de Esmirna não podia comprar, não podia vender, eram perseguidos, não podia ir para a igreja direito, mas eles iam, eles adoravam, e aí a mensagem foi liberada. Jesus falou: olha assim, ó, alguns de vós serão pegos. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão. Na prisão, para ser o quê? Provados. Alguém aqui quer ser provado por Deus? Alguém aqui quer ser provado por Deus? Sim ou não? Irmãos, quem é provado por Deus, duas coisas acontecem. Ou ele vive para contar a história da vitória que recebeu, ou Deus leva para viver uma nova história com Deus.
A questão, irmãos, é que a gente não está preparado para a morte. A questão é que a gente não está preparado para conversar sobre isso. Porque nós queremos conquistar. Nós queremos conquistar. Mas nós não somos daqui. Nós somos peregrinos nessa terra, nós não pertencemos a este mundo. Nós viemos do Pai, para o Pai retornaremos. E deixa eu te contar uma coisa. A palavra do Senhor, Deus poderia muito bem escrever algo diferente, irmãos. Deus não poderia livrar os irmãos de Esmirna para não sofrer? Podia ou não podia? Mas o que ele disse? Vocês serão pegos. Alguns de vocês serão pegos. Sim. Alguns de vocês vão sofrer na carne, vocês vão sofrer ataques. Alguns de vocês sofrerão espancamento, alguns de vocês serão pisados, alguns de vocês serão até presos em meu nome, alguns de vocês... Isso vai acontecer. E por que Deus deixou isso acontecer, irmãos? Eu te digo por quê. Para gerar em nós temor, tremor e fé nele. Porque a gente canta isso, irmãos, aqui nesse lugar. Se Deus fizer, se não fizer, a gente canta isso, irmãos. A gente canta, mas é difícil viver, irmãos. Não é fácil, não. Imagina em nome de Jesus, pregar em nome de Jesus, os crentes da igreja de Esmirna pregando a palavra de Deus e vendo a palavra de Deus, não podendo comer, não podendo sair nem na rua direito, não podendo se relacionar, vivendo de forma escondida. Deus poderia livrar alguns, mas disse: vocês vão passar por isso sim. É mistério que vocês passam, mas é interessante que Deus dá até um período. Alguns sofrerão 10 dias, ou seja, Deus ainda é um Deus que nos livra. Deus deu até data para alguns da igreja sofrer e depois passar de sofrimento, aleluia. E Deus disse: eis que o diabo lançará alguns de vós desta igreja para serem provados. Deixa eu te contar uma coisa. Se realmente você quer ser provado e aprovado por Deus, você tem que estar pronto para sofrer. Você tem que estar pronto para sofrer. Você tem que estar pronto para sangrar e continuar caminhando. Para viver a palavra do Senhor, você tem que...
Desculpe, irmãos. A fé em Deus não nos ausenta. A fé em Deus não nos ausenta, assim como Esmirna. Não nos ausenta de sofrer algum dano, ter alguma dificuldade. Não nos ausenta disso. Todos os que querem viver piedosamente em Cristo padecerão uma hora ou outra por aquilo que Esmirna viveu. Todo crente, todo cristão que genuinamente quer caminhar segundo a vontade do Senhor uma hora ou outra para ser aprovado por Deus, vai precisar passar pelo processo da mirra. Ele vai ser um pouco esmagado para tirar dele ou para tirar dela um bom perfume do Senhor. Efésios 6, versículo 12 vai dizer: porque não temos que lutar contra a carne e contra a sangue, mas a luta é contra principados e potestades. Mesmo assim, Jesus diz para a igreja de Esmirna, e mesmo assim o Senhor diz para nós hoje: não temas. A palavra do Senhor é fiel em dizer não temas para nós hoje. Meus amados irmãos, essa é uma das melhores e maiores expressões que existe na palavra do Senhor. Aliás, se repete. Salmos 46, versículo 1 vai dizer o seguinte: Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro, bem presente na hora da angústia. Glória a Deus. Jesus disse, João escreve: eu vejo Esmirna sofrendo, mas escreve para Esmirna, João, que eu estou com eles. Aleluia. Escreve aí, João: alguns serão pegos, alguns serão presos, mas escreve aí, João, para o meu povo: não temas. Escreve aí, João, para o meu povo a mesma palavra que o Senhor liberou para Esmirna, Ele libera para nós hoje em nome de Jesus. A presença de sofrimento não significa ausência de Deus, pelo contrário, irmãos. Quanto mais presença de Deus, quanto mais você se aproximar ao Senhor na terra, você será assim perseguido, assolado. Porque há uma luta espiritual sendo travada agora. Há uma luta espiritual de todos os lados, de todos os cantos, sendo travada contra a sua alma. Você acha que o inimigo está feliz por você estar aqui hoje? Você acha que o inimigo da sua alma está feliz porque você está aqui hoje orando, cantando, lendo a palavra do Senhor, ouvindo e vendo o que Cristo já fez e fará em nosso meio? Há uma guerra travada agora em favor da tua alma. A fidelidade, irmãos, ela é recompensada. Porque nós lemos aqui em Apocalipse 2, versículo 10, todo mundo junto, vamos ler? Apocalipse 2, versículo 10, todo mundo. 3 e... Não temas as coisas que têm possuído. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser exposto à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Irmãos, Jesus não podia livrar o povo disso.
Jesus não poderia chegar e dar o que eles estavam precisando. Eu disse assim, ó, fica tranquilo, não temas, não temas, é passageiro, não temas, as coisas vão acontecer, precisam acontecer. O diabo vai lançar, o diabo vai até tocar, o diabo vai tentar alguma coisa entre vós, mas seja fiel, seja fiel até o fim, irmãos. Seja fiel. Jesus poderia falar assim: olha, o diabo vai vir, e quando vir, vai para cima do diabo. Ele falou isso para Esmirna? Ele falou o que para Esmirna? Não temas, não temas. Alguns de vós serão pegos por um período, mas vai passar. Irmãos, tem coisas que precisam acontecer para que haja crescimento no meio do povo de Deus. Tem coisas que precisam acontecer na sua casa, tem coisas que precisam acontecer na nossa igreja, tem coisas que precisam acontecer no nosso ambiente, ao nosso redor, para que o povo de Deus venha crescer na graça e no conhecimento. Jesus não chama a igreja de Esmirna de uma igreja de sucesso. Ele chama a igreja de Esmirna como uma igreja fiel. Seja fiel, Esmirna. A fidelidade deve permanecer em nosso coração, assim como permaneceu no coração de Esmirna. Irmãos, a fidelidade precisa permanecer mesmo na perseguição. A fidelidade a Deus precisa permanecer mesmo na pressão. A fidelidade a Deus precisa permanecer na escassez, até mesmo no dia da morte. Irmãos, não negue o Senhor Jesus. Eu digo e repito, não negue o Senhor Jesus. Não negue Jesus no seu trabalho. Não negocie com o pecado. Não negue Jesus dentro da sua família. Não seja negligente com sua casa. Não negue Jesus na sua igreja, não seja um infiel, não negue a Jesus. A primeira coisa que muitos fazem quando a vida está difícil é deixar Deus de lado. A primeira coisa que muitos estão fazendo quando alguma coisa acontece é: eu vou dar um tempo de Deus, eu vou dar um tempo de adorar ao Senhor, eu vou dar um tempo de orar, eu vou dar um tempo de ler a Bíblia. Não, pelo contrário. Jesus disse: Esmirna, vocês vão sofrer, mas em meio ao sofrimento não temas, continue me buscando, continue me adorando. Deus poderia dar um desconto para Esmirna, mas não deu desconto nenhum. Esmirna, estão te perseguindo porque vocês estão se reunindo? Esmirna, estão te perseguindo porque vocês estão me adorando? Então faz o seguinte: pare de me adorar um pouquinho. Eu vou dar a vocês aí uma semana de folga, não precisa me adorar mais não. O Senhor disse: continuem, mas saibam, por continuar, alguns de vocês serão testados, serão provados, serão lançados na prisão, mas fiquem tranquilos, serão somente 10 dias, depois vocês sairão e me adorarão novamente. Eu creio neste Deus. Permaneça firme. Permaneça firme mesmo que a perseguição chegue, mesmo que a opressão ou a pressão chegue. Permaneça firme mesmo que a escassez chegue. Ah, pastor, houve uma escassez das minhas finanças, houve uma escassez de alimento, houve uma escassez de amigos. Eu não sei que escassez chegou sobre você, mas continue adorando. Continue firme e constante na obra do Senhor. A recompensa prometida é a coroa da vida, irmãos. Jesus disse: Esmirna, permaneça firme até a morte, porque eu tenho algo para dar para vocês. Essa igreja de Esmirna estava ali localizada perto da Turquia.
Um povo que tem um pouco de recurso. Imagina uma igreja definhando fisicamente, sem recursos para se alimentar. Irmãos sofrendo por conta da perseguição, porque eles não se ajoelhavam, não adoravam o reinado daquele tempo. Imagine os crentes com fome. Imagina aí, irmãos, um culto como esse, a igreja se reunindo, todos com aquela vontade de adorar e de servir ao Senhor. Mas imagina aí alguém agora que chegou do seu lado e fala assim: você comeu hoje? Ah, não consegui comer. Passei o dia todo hoje sem comer, porque se eu fosse sair para comprar uma coisa, eu seria preso, porque eu sou crente, eu sou cristão, eu não vou me curvar perante ao Estado, eu não vou me curvar perante este rei, este imperador. Imagina os crentes se reunindo com fome de Deus, e mesmo com um atestado já de morte, eles juntos. Na pior da hipótese aqui, irmãos, na pior das hipóteses aqui, hoje você de repente comeu só um biscoito água e sal. Na pior das hipóteses. Na pior das hipóteses aqui, daquele que não tem nada dentro de casa hoje, foi uma bolachinha água e sal. Deixa eu te contar, ainda foi muito, mediante a nossos irmãos de Esmirna. Mas eles estavam juntos para adorar o Senhor Jesus. Mesmo com fome, mesmo com sede física, mas havia uma fome maior, a presença do Espírito Santo de Deus. Amados, a recompensa prometida do Senhor para Esmirna era a coroa da vida, o símbolo da vida eterna. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for aprovado, receberá a coroa da vida. Tiago 1, versículo 12, vai dizer: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. 2 Timóteo 4, versículo 7, Jesus ele vai nos firmando e nos consolidando nele. Apocalipse 2, versículo 11, quem vencer não sofrerá o dano da segunda morte. Escute, a primeira morte é a morte física, é quando a gente deixa essa matéria aqui, que vai para a terra para se desfazer. Essa é a primeira morte. João estava dizendo o seguinte: Esmirna, aí na sua cidade tem muitas pessoas que comem, tem muitas pessoas que têm dinheiro, tem muitas pessoas que têm bens. Esmirna, tem muitos aí, estão bem. Esmirna, de repente agora na casa de vocês não tem nada, mas vocês são ricos porque tem minha presença. Aí o Senhor vai dizer assim: escreve aí, João, esses que estão sendo perseguidos, esses que estão me adorando mesmo na adversidade, escreve aí, João, vocês não sofrerão o dano da segunda morte. O que é isso, irmãos? Que morte é essa, irmãos? A morte eterna, a separação de Deus. Aquele que perseverar até o fim não passará pela segunda morte. Ou seja, quem for fiel ao Senhor não vai para o inferno, irmãos. Eu sei que é forte falar um pouco sobre isso. Eu sei que a gente tem evitado até de ser um pouco veemente, religiosa ao extremo e falar assim: você vai para o inferno. A gente não pode acusar ninguém. Mas a palavra de Deus, ela é fiel e ela diz isso, irmãos. Aquele que perseverar, aquele que for fiel, aquele que permanecer com Cristo, vai para o céu. Agora aquele que não serve ao Senhor, se entrega ao pecado, se entrega às suas maledicências, infelizmente, o inferno existe, mas não foi feito para nós. Mas infelizmente o homem quer ir por vontade própria.
porque quer viver em suas paixões, seus desejos. Eu fico imaginando os crentes conversando de Esmirna, irmãos. Os crentes de Esmirna conversando no culto, e o culto acabando, e aí um conversando com o outro. E aí, será que é o que você preso hoje? Será que é o que você preso hoje porque está aqui dentro da igreja adorando a Deus? Será que é eu? Mas mesmo assim estavam juntos, irmãos. A gente tem deixado tão pouco nos tirar da presença. A gente tem deixado um cansaço, tantas coisas nos tirar da presença do Senhor, irmãos. Eu queria perguntar para um crente hoje que ficou em casa e não está aqui. Eu queria ter o prazer de olhar nos olhos e perguntar assim: alguém colocou alguma arma na tua cabeça hoje, dizendo que vai te matar porque você é um crente? Foi por isso que você deixou de ir ao culto? Foi por isso que você deixou? Porque em Esmirna era assim. Quem somos nós na fila do pão se comparado a Esmirna, irmãos? Quem somos nós? Apocalipse 20, versículo 14, vai dizer que quem permanecer fiel a Cristo não enfrentará a condenação. João 5, versículo 24 vai dizer: quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou tem a vida eterna. Se estamos reunidos aqui hoje é porque nós nos reunimos em nome de Jesus e sabemos que vamos para os céus com Ele também. A igreja de Esmirna nos ensina algumas coisas. A primeira coisa é: a fidelidade vale mais que o conforto. Esmirna não estava preocupada se iria morrer indo para a igreja, porque a ameaça era: você vai se reunir? Porque tinha um grupo denominado como o quê? Grupo de Satanás. E esse grupo ficava de repente na esquina da igreja. Deixa eu ver quem vai para a igreja hoje. Tem um João ali que foi, não escreveu não, mas entrou ali, ó. Anota: João, Nilda, Cidinha, Diego, Marcinho, bota Marcinho. Marcinho da mamãe, bota. O da Paraty, isso. A Paraty que tem história. Para não ter erro de pegar o do Marcinho. Anota aí: Nunes. Anota aí, ó. Eles ficavam assim, anotando os nomes. Mas pode ficar tranquilo, o diabo não anota o nome de quem não ora, o diabo não anota o nome de quem não congrega, o diabo não anota, fica tranquilo. O diabo só anota o nome de quem é fiel. Amém por isso. E é necessário que ele anote mesmo. É necessário que ele anote mesmo. É necessário que ele anote, porque se Deus permitir, nós seremos provados e aprovados por Deus. E sendo aprovados por Deus, não passaremos, irmãos. Não passaremos pela primeira, mas já iremos promovidos para os céus.
aprovados por Deus e pelo seu Espírito. Irmãos, você está com medo de seu nome estar na lista do diabo? Pelo contrário, precisa estar. Porque o diabo só se incomoda com quem dá estrago para ele. O diabo só se incomoda com quem dá estrago para ele. Quem não dá estrago para ele não se preocupa não, irmão. Não se preocupa não. É a história do muro, né? É a história do muro. O muro é dele. Muito em cima do muro. Um pouco aqui, um pouco cá, mas não se decide quem é em Deus. E aqueles que sabem quem é em Deus, sabem que serão provados e aprovados por Deus. Esmirna nos ensina: a riqueza espiritual vale mais do que as prosperidades materiais. A igreja de Esmirna era a igreja rica, irmãos. Tinha bens, tinha recursos, mas tinha quem? Em Ageu 2,8 vai dizer: minha prata, meu é o ouro. Ou seja, Esmirna era a igreja mais rica do mundo. Porque não tinha o ouro que estava na mão do homem, mas tinha o ouro que estava e está na mão dos reis, Senhor dos senhores. Glória a Deus. Aleluia. Você não precisa que o recurso esteja no seu bolso. Você só precisa que o recurso esteja na mão do teu pai. Porque se estiver na mão do teu pai, uma hora vai para a mão do filho. Uma hora vai para a mão do filho. Irmãos, a perseverança na fé nos conduz à vida eterna. A perseverança na fé nos conduz à vida eterna. O mundo pode pressionar a gente. O mundo pode pressionar a igreja. O mundo pode rejeitar você. O mundo pode rejeitar a igreja. O mundo pode perseguir você. O mundo pode perseguir a igreja. Mas a promessa de Cristo, ela permanece. Ela permanece, irmãos. E assim foi com Esmirna. Pois no final o Senhor diz assim: Esmirna, é o seguinte: não tenho nada contra vocês, tenho tudo a favor. Vou deixar que vocês sejam perseguidos, vou deixar que vocês sejam pressionados, vou deixar, mas é por um período curto. Mas fiquem em paz. Vocês não terão muita coisa aqui, mas já tem muita coisa comigo. Eu te pergunto: aonde você quer ter mais? Aqui ou lá? Aonde você quer ter mais? Aqui ou lá? Eu quero lá. Sabe por quê? Aqui o ladrão rouba, a ferrugem come, a traça corrói. Mas no céu, o que eu tenho ninguém toca. Aleluia. O que você tem no céu ninguém toca. A salvação em Cristo Jesus ninguém toca. Mas eu digo e repito: a igreja de Esmirna só foi perseguida porque lá dentro tinha homens e mulheres fiéis. Com muito temor e tremor eu digo isso. Eu peço a Deus, eu peço a Deus que Ele libere mais homens e mulheres fiéis dentro dessa igreja. Mas para quê, pastor? Para que eles sejam provados e aprovados, pois isso gera crescimento para a igreja. Uma igreja que não é perseguida, um cristão que não é perseguido,
Ele não ameaça o inferno. Por quê, pastor? Escute. Porque ele faz parte do grupo de Satanás. Havia dois grupos, o grupo de Esmirna e o grupo de Satanás. O grupo de Esmirna da igreja, eles eram o quê? Eles eram o quê? Perseguidos. E o grupo de Satanás perseguia. Em que grupo você está? Em que grupo você está nessa igreja? Em que grupo você está em Licínia? O grupo que persegue ou o grupo que é perseguido para ser aprovado por Deus? Eu profetizo um grupo perseguido. Eu estou falando em espírito. Eu profetizo um grupo perseguido. Por quê, pastor? Não é para trazer dano. Pelo contrário, irmãos. É para ver a glória de Deus ser manifestada. Aleluia. Deus manifesta a glória dele na calmaria. Deus manifesta a sua glória na calmaria. Deus precisa curar quem enxerga. Deus precisa dar vista para quem tem olhos para ver. Deus precisa restaurar aquele que está de pé. Deus precisa descer com poder e glória para aquele que está bem. Então eu peço a Deus que Ele manifeste a sua glória aqui nesse lugar. Aleluia. E que Ele te dê livramentos visíveis, invisíveis. Que Deus te dê força para passar por todos os processos. Todos. Lá no trabalho. As perseguições no trabalho. As perseguições no meio da família. Um filho rebelde. Um marido rebelde. Uma esposa rebelde. Um amigo rebelde. Uma situação adversa. É ali que Deus se manifesta, irmão. É ali que Deus vem com poder e glória e manifesta a sua glória. Deus não precisa manifestar a sua glória em lugar onde está tudo bem. Não. Porque a palavra vai dizer que Jesus não veio para os sãos. Ele veio para quem? Para os doentes. Então Ele veio para mim. Ele veio para você. Porque todos os dias nós precisamos da mão do Senhor. Não há uma aqui, irmãos, que não necessite todos os dias de um pouquinho da glória do Senhor. Não há um sequer. Se houver aqui, Deus já pode levar. Você não precisa pertencer mais a esse mundo. Se você já é um Enoque que andou com Deus e Deus se agradou, Ele vai levar. Tenha certeza, quando Deus se agrada, Ele vai levar você. Mas enquanto Ele não nos leva, Ele nos aprimora aqui nesse lugar. Ele nos molda aqui nesse lugar. Então, quando você estiver vivendo qualquer situação adversa, diga: Senhor, da mesma forma que o Senhor deu um tempo daqueles que foram pegos em Esmirna, eu quero esse tempo também. Eu vou ser aprovado, mas eu quero também esse tempo de sair para ser aprovado. E tenha certeza, Ele é fiel. Ele vai cumprir. Ele é fiel. Ele vai cumprir. Deus é fiel. Ele vai cumprir. Amém. Deus é fiel. Ele vai cumprir. Amém. Então, em nome de Jesus, eu quero orar só por você que realmente quer incomodar essa cidade. Diga e repito:
Não vim para Licínia para passar férias, senão eu ficava na praia. Eu vim para Licínia para guerrear. E eu quero orar com você, que está disposto a guerrear em favor das almas dessa cidade. Pastor, o que vai acontecer? Deixa eu falar a real para você, para não falar que eu estou mentindo. Estou te fazendo de bobo. Quando você disser, eis-me aqui, envia-me a mim, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com Esmirna. A segunda carta que foi liberada foi para Esmirna. A primeira é Éfeso, estou falando hoje da segunda. Vai acontecer a mesma coisa, tá? Então, se você quer continuar no conforto, não avance. Mas eu faço um pedido, primeiro aos membros dessa igreja: incomode mais o inferno do que a Deus. Avance, mesmo que isto custe a tua vida. Seja prudente, mas mesmo que custe a sua vida, não para não. Está muito quente hoje, está muito frio hoje. Eu não tenho recurso hoje. Você já tem um Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E eu quero orar com vocês que entendem que em nome do Senhor pode passar pelas mesmas situações de Esmirna. Os crentes de Esmirna foram perseguidos, difamados, esmagados, aprisionados, mas continuaram pregando a palavra e não negociaram a sua fé. Eu quero orar com você e por você. Se houver alguém aqui que está disposto a ganhar mais almas nessa cidade e enfrentar as mesmas coisas que Esmirna, eu não vou lhe diminuir se caso você não aceite esse convite. Fique em paz. Mas eu quero orar com você. E enquanto eu oro por você, você ora por mim. Porque eu sei o que eu vim fazer nessa cidade. É aquele que me chamou é maior. É aquele que te chamou também para esse lugar é maior. Nós vamos orar juntos. Se coloque de pé em nome de Jesus. Quero que os irmãos entendam que as lágrimas que rolam hoje no meu rosto não é tristeza, não é tristeza, é de saber que realmente tem um Deus que nos ama. É saber que tem Deus que é real. Cada lágrima derramada simboliza uma alma que eu me compadeço nessa cidade. Cada lágrima derramada me traz à memória a primeira lágrima que eu derramei aqui, que foi em uma vigília, quando o Espírito Santo me avisava que uma alma estava sendo levada, porque estava tirando sua vida. Daquele dia em diante eu nunca mais parei de chorar por Licínia.
E a minha oração é: se você é dessa terra, nasceu aqui, ame mais sua cidade. Não espere que um estrangeiro como eu ame mais ele do que você. Eu sou estrangeiro aqui. Não deixe que um estrangeiro ame mais sua família do que você. Não deixe que um estrangeiro ame mais os seus vizinhos do que você. Se necessário for, irmãos, vamos perder tudo, mas nós não vamos perder a presença do Senhor. Feche teus olhos. Essa pode ser uma das orações mais difíceis que você vai fazer hoje, ou na sua vida. Porque essa é aquela oração que você está se posicionando, dizendo: Pai, na sua oração você vai dizer: Pai, eu me entrego por inteiro. Eu posso perder meus bens, eu posso perder minha vida, mas eu não vou perder a coroa da vida. Ganhar o mundo. Esmirna não tinha nada. Os crentes de Esmirna não tinham nada. Eles não tinham nem o que comer direito. Eles não podiam sair na rua. Um grupo tão pequeno que só orava, mas incomodava a cidade. Uma igreja que só orava, mas a oração incomodava uma cidade. Uma igreja que andava junto, um povo que andava unido. Não fazia muitas ações na comunidade, mas fazia muitas ações no joelho. Meu Deus! Pai, em nome de Jesus, levanta, Senhor, na primeira igreja batista em Licínia, o mesmo Espírito que estava no coração dos nossos irmãos lá em Esmirna, um coração desafiador, um coração que não temia, um coração que eles andavam juntos, se protegiam do maligno. Um coração, ó Deus, que estavam ali orando, pregando a Tua palavra, não tendo medo de nada, Senhor. Espírito Santo de Deus, nós pedimos nessa noite, eu quero orar com você, que mesmo antes de chegar aqui, já tinha ou tem esse coração de pregar o Evangelho, de viver uma vida genuína, de não negociar seus princípios. Eu quero orar junto com você. Assim como Esmirna, que simboliza a mirra. A mirra, para ser extraída, ela tem que ser esmagada para ter o melhor perfume. Eu quero orar contigo e vou colocar um pouquinho da mirra nas suas mãos. E simbolicamente, juntos, nós vamos estar declarando para todos que vale mais a tua presença do que qualquer outras coisas que a gente possa conquistar nessa terra. Sai do seu lugar em nome de Jesus. Será que eu posso encontrar
encontrar aqui guerreiros para guerrear comigo nessa cidade.